Olá, bem-vindos ao Teco 3. Hoje estamos aqui para inaugurar uma rubrica nova. Gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior. Sim, gente que anda de mal a pior. E esta rubrica vai contar com um convidado especial, um grande amigo, como a própria rubrica diz, isto é gente que vai de mal a pior. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a inaugurar a rúbrica com o meu amigo Pedro Teixeira. Antes de me apresentar, acho que é interessante falar aqui um bocadinho da forma como nós nos conhecemos e como é que tu tiveste a ousadia de me abordar e ser chato. O quê? O quê? Eu convido-te para um podcast. Lançamos aqui e a primeira coisa que tu fazes é tal. Isto é logo a matar. Pronto. Portanto, eu conheci-te a ti porque foste tu que me abordaste. Tenho que ser sincero. Até àquela data nunca tinha ouvido falar do projeto. Portanto, foste tu que me atropelaste ali e dizes: olha, quero falar contigo, portanto tu vais ter que arranjar tempo. Foi mais ou menos assim, porque se eu não falava tu também nunca mais paravas, então eu fui obrigado a arranjar tempo para falar contigo. Mas calma, antes de dizer, não vai dizer o nome. Eu estou aqui a falar com o Bruno Osório, mas tu tens de dar uma coisa à palmatória. Eu só fiz isto porque o senhor Bruno Osório disse que é assim que se faz em televisão pública e nacional. Não, e era isso que eu ia dizer. Agora ia-te elogiar, mas tu cortaste a palavra, olha. Não, e foi muito interessante porque eu revi-me em ti, não é? Eu revi-me em ti quando comecei também a minha vida profissional. E é muito gratificante estar aqui e fazer esta rúbrica. Bom, o meu nome é Bruno Osório. Basicamente tenho 31 anos, tenho paralisia cerebral. Muita gente diz que eu sofro de paralisia cerebral, mas eu não sofro de nada. Aliás, o sofrimento é uma coisa que me faz bastante confusão quando dizem que eu sofro de paralisia cerebral. Eu não sofro, eu tenho paralisia cerebral. Ou seja, numa ótica mais severa, portanto eu desloco-me numa cadeira de rodas e pronto, além disso, isso é apenas um pormenor dos muitos da minha vida e do meu percurso. Estudei Engenharia Informática, portanto, e agora a minha vida profissional está ligada ao empreendedorismo. Mas no fundo eu sou como outra pessoa qualquer, gosto de fazer parvoíces e de fazer porcarias e acima de tudo mostrar a toda a gente que é impossível até acontecer. Portanto, nada é impossível na vida e também uma das nossas, minha e tua, característica é que a melhor forma de nos picarmos é dizer que não é possível. Porque nós vamos arranjar a forma de provar que é possível. E portanto também o meu percurso é muito muito vivido à base dessa premissa, quer dizer. E no fundo é isso que eu tento procurar. De resto, gosto muito de jogar, sou gamer. Então faz lá as tuas perguntas. Já tirei tempo de antena, anda lá, siga.
Sim, eu gostava de pegar no que tu disseste nos picamos e a nossa forma de viver é provar que o impossível só é possível até acontecer. E é verdade, tu disseste aí uma coisa que nós nos picamos e eu vou-te confessar, é que e o Bruno acho que também já faz isso comigo, que é do género, nós já vamos conversando há algum tempo e muitas vezes, olha, faz isto. Durante meses, mas já parecem anos. Opa! Só mesmo tu. Mas é quase isso do tempo. Se eu quero alguma coisa que eu penso, digo, olha, vê isto. Olha, vamos contatar isto, vamos pensar nisto. Quando é algo que nós precisamos quase de fazer, queremos fazer, é do tipo, Bruno, olha, aposto que não me consegues isto. Olha, Pedro, estás aí? Olha, tenho aqui um bom desafio para ti, mas não sei se queres aceitar ou se é complicado para ti. Parece que disputamos para outro nível de intensidade, não é? Parece que estamos picados ali de alguma forma e estamos ali num despique qualquer. Assim. Mas tu és assim diariamente, pessoalmente, gostas de despicar as pessoas? Sim, geralmente sim, até porque eu funciono melhor quando estou picado, na perspectiva de provar por A mais B que aquilo é possível de fazer, não interessa se demora muito ou se demora pouco, ou seja, o meu mindset é sempre provar que é possível fazer as coisas, independentemente de parecer que numa primeira fase estamos a falar de uma utopia inalcançável e coisa e tal. Isso é muito difícil de lá chegar e de fazer as coisas. Isso para mim não existe. E se porventura falhar ou não correr tão bem, com certeza que estarei melhor preparado para alcançar algo que se possa ser épico cada vez mais perto, não é? Portanto, coisa. Nós já estamos aqui mais ou menos a conversar há 10 minutos. Claro que isto vai ser fatiado, provavelmente não são 10 minutos, mas ainda não falamos da nossa condição, porque uma coisa que temos em comum, se temos várias qualidades em comuns, também temos o maior defeito em comum, que é a paralisia cerebral. Mas eu aí até fico, eu fico sempre a ganhar, mas aqui até fico-te a ganhar a ti porque eu sou mais tudo que tu. Por isso, basicamente, não. Olha que não sei, a tua cadeira não tem amortecedores. És capaz de andar mais direitinho que eu, porque eu quando ando meio torto, estás a ver? Só tu vais na cadeirinha e vais direitinho. Não, mas é que eu nem sequer consigo andar, por isso tem que ser sobre rodas sempre. Por isso é que eu digo, como é que as coisas estão a correr, é sempre sobre rodas, independentemente de estar a correr muito bem ou menos bem, é sempre sobre rodas e mais rápido. Não, Mas que consegues apanhar uma multa de excesso de velocidade na cadeira de rodas? houve muitas queimas das fitas que se calhar apanhei. Sim. Queimas de fitas e estás a tocar em assuntos complicados, tu estás. Tu és de Viseu, não sabes qual é.
como é que é e qual é a melhor queima das fitas do país, mas eu sei que sou do Porto e é do Porto. Não foi isso que me chegou aos ouvidos, mas também não te vou dizer que é a queima do Viseu. O que me chegou aos ouvidos é que a melhor queima é de Coimbra. Nunca lá fui. Mas se calhar estamos a entrar aqui num assunto, por o que eu sei, delicado para os dois. É delicado para os dois. Mas o pessoal apoia muito este vídeo e pedi muito, nós fazemos um episódio só de queima das fitas e da vida académica. O que é que achas? Acho que sim. Há coisas que eu não posso revelar, não é? Portanto, mas falamos, sim. Nem eu, estás a passar, nem eu. Mas acho que dá para dar a ponta do iceberg ao pessoal. Atenção, no meu caso não tem a ver com o álcool, porque eu não bebo álcool, por isso... Quem te deixa que a mim tem a ver com o álcool? Não sei, só estou a dizer que comigo não tem... Pode estar aqui envolvido outros nomes, não é? Ui, isso é perigoso, mas se o pessoal pedir muito, nós falamos sobre a queima das fitas, sobre as nossas experiências na queima das fitas. Epá, eu não sei, mas sabes que eu, além da queima do Viseu, nunca fui a outras queimas, mas adorava ir a festivais de túneis por o país todo. Eu isso nunca. Eu isso nunca fui. O que é que fazes nos teus passatempos? É assim, eu sei, mas queres falar um bocadinho sobre isto? Ou vamos abordar? Posso falar. Em primeiro lugar, já agora eu gostaria de contar aqui um bocadinho, porque a grande atividade dos meus tempos livres, muita gente diz, ler, não sei o quê. Eu não, eu é puramente gaming. E queria falar aqui um bocadinho, uma vez que nós, ou que eu no meu caso particular, a paralisia cerebral surgiu de nascença, não é? E os jogos sempre foram uma ferramenta para eu me poder aceitar tal como era e como sou hoje, e os jogos até funcionam naquele caso como uma espécie de terapia e uma espécie de tratamento para eu me poder aceitar a minha patologia como eu aceito hoje. Hoje vejo apenas isso como um pormenor, mas antigamente até os jogos terem um papel fundamental no meu crescimento mental, não era bem assim. E no fundo eu entendi sempre os jogos, ou o mundo dos videojogos, como sendo um mundo virtual que eu poderia encarnar quem quisesse. Por exemplo, eu sempre gostei de jogar futebol, não é? Na realidade isso não é possível. Não, tu confessaste-me ao bocado que sim. Mas o que é que eu disse? Já não me lembro. Umas histórias da corda reta, de seres muito bom à Valência. Não, sim, também vamos falar disso.
Não, mas no futebol, no sentido de correr e de chutar uma bola, por exemplo. E eu percebi que nos jogos eu poderia ser quem quisesse, por exemplo, controlar o Luís Figo, controlar o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Isso sempre foi uma coisa que me ajudou. Ok, eu na vida real, se calhar, eu não posso fazer isto num sentido normal, mas no mundo virtual, com os jogos, eu posso controlar determinado tipo de jogador. E portanto, também isso, como eu estava a dizer, funcionou como terapia e como ferramenta de aceitação da minha patologia ou condição ou forma de vida. Eu não gosto de chamar doença porque eu nunca fui doente, embora há gente que diga que somos doentes, mas eu não tenho doença nenhuma, ainda bem. Tens mais sorte que eu e eu estava-me a rever em muita coisa do que tu dizias. E só esse fato do futebol. Primeiro, tu tens de, pá, és pouco mais velho que eu. Eu tenho 26 e tu tens 31. É só um bocadinho mais velho. Mas tu agora revelaste aí uma coisa. Já vi que o teu aspecto dos videogames é tudo à volta do futebol. Não, jogo mais coisas, mas o futebol foi o grande início de tudo, não é? Quando eu era mais novo e mais criança. Mas dei conta aí de uma mágoa que acho que também partilho essa mágoa contigo. Que é a mágoa não podia jogar futebol. É quase. Eu estou-te mesmo a imaginar. Toca a campainha, vão os putos todos a correr para o intervalo. O Bruno vai a deslizar sobre rodas. Mas depois é aquela cena. Não podemos jogar futebol. Não sei se sofreste muito com isso. Eu sofri. Sim, sim, e ainda bem que fala disso. Esta conversa está a ser interessante. Sim, isso era uma realidade, não é? Principalmente eu lembro-me que no infantário ou na escola primária isso acontecia, não é? Mas acontecia e o pior para mim, que me marca, era quando eram as aulas de educação física, eu era sempre o último a ser escolhido. Pois, isso também é uma coisa interessante que eu vou-te já dizer. Mas, por exemplo, eu sofri com isso, obviamente, porque aparentemente eu pelo menos percebia que dar um chute numa bola era simples. Era simples a nível do movimento, era só esticar a perna com força para a frente onde a bola estivesse e a bola andava com mas, Não é assim tão simples, Bruno Osório. Não é assim tão simples. Porque não é só isso. Depois tens de ter força na outra perna e equilíbrio para não cair para o lado. Estás a ver? Ainda ali uma jogada que era o que acontecia comigo. Entendes? certo. Mas eu, no meu caso, como não tinha essa percepção, aquilo que os meus olhos viam e que depois o cérebro entendia é que tipo, é relativamente simples dar um chute numa bola. E houve aqui alturas que não percebia isso, obviamente, e até me revoltava um pouco.
revoltava é um termo forte, mas era difícil entender e aceitar as coisas como elas eram. Pronto, e foi com os jogos e com isso que eu comecei a aceitar melhor. Pronto. Indo aqui ao desporto e ao futebol propriamente dito, eu não sei se tu tiveste esta fase que eu vou aqui abordar um bocadinho. Pronto, por força da minha pequena exposição mediática, muita gente sabe que eu tenho um clube de futebol, que é o Futebol Clube do Porto. Na altura que eu tinha 13 ou 14 anos, já não sei bem, apareceu aquilo que se chama um modelo para mim no que toca a autoconfiança e a acreditarmos em nós próprios e a aceitarmos tal e qual nós somos. Embora a minha família tenha feito sempre um trabalho excelente, desde os meus pais, e claro que são sempre no topo, e ao meu irmão, e depois aos meus avós e tudo mais, eu defendo sempre que um modelo que vem de fora ajuda muito a criar impacto em ti, não é? E pronto, lá está, mais uma vez o futebol aqui foi determinante, porque eu lembro perfeitamente que antes do momento que eu te vou falar, eu era uma pessoa que não acreditava muito naquilo que poderia fazer ou ser, independentemente da minha mãe e do meu pai defenderem sempre que eu poderia ser aquilo que quisesse, bastava querer e nada do resto, nada dos outros fatores me poderiam impedir de ser. Mas isso aí é difícil quando são os pais a falar, não é? Porque nós percebemos que eles querem o melhor para nós e estarem sempre com este discurso é bom, mas cria pouco impacto, até que chegou um momento em que uma pessoa mudou a minha vida, que foi o José Mourinho, não é? O Special One! Sim, o Special One. Quando ele é apresentado no Futebol Clube do Porto, e toda a gente se recorda desse momento, onde ele ali, num contexto de grande pressão e de grande mediatismo, assume claramente que este ano já não tem hipótese de ser campeão, mas para o ano tem a certeza que realmente vai ser campeão nacional. E no fundo aquilo mexeu um pouco comigo, aliás, mexeu muito comigo, porque eu lembro perfeitamente. Mas tira-me só aqui uma questão, desculpa lá estar-te a interromper. Tu és do Porto, portanto, tu, quando te referes a esse momento, referes-te por teres assistido com milhares de portugueses por a televisão, ou estavas mesmo lá no estádio? Não, estava em casa. Ok. E portanto, estava em casa a ver pela televisão e aquilo mexeu muito comigo, não é? E comecei a perguntar-me a mim próprio se ele consegue fazer isto, se ele consegue transportar esta certeza toda para ali, porque é que eu não consigo? Porque é que eu estou sempre a pensar que se calhar vai ser difícil, ou que se calhar vai ser impossível, ou não vale a pena tentar, não é? Isso foi uma coisa que mudou de facto a minha vida. Depois comecei a ver muitos vídeos e a ler muitas coisas sobre ele, e depois a maneira como ele aparecia aos jornalistas, nas conferências de imprensa e tudo mais, aquela confiança toda que ele transportava para aquele meio,
pronto, comecei a ficar mais interessado e a tentar perceber exatamente o que é que ele fazia para chegar àquele nível de força mental. Pronto, e a partir daí o José Mourinho foi sempre uma figura importantíssima nestas coisas, porque ele mostrou-me de facto que, independentemente de tudo, se nós acreditarmos em nós, não vai haver ninguém que nos vai parar a nível dos nossos objetivos e das nossas crenças. E a partir daí, quando eu comecei a ter o efeito Mourinho, eu já não era jogador das equipas na escola, mas era treinador. Estás a ver? Era treinador, eu é que motivava os gajos, eu é que berrava com eles, estás a ver? Portanto, eu encontrei ali Ato de Mourinho disse-te assim, calma lá, eu não posso jogar, mas eu posso ser o treinador. Sim, sim. E por acaso esse efeito Mourinho foi tão... Mas tu treinavas os teus colegas? O que nós fazíamos era, quando havia jogo, por exemplo, de futebol ou de futsal na nossa escola, eu acabava por ser o treinador de uma das equipas e estava ali a dar o meu espaço de treinador de futebol e a motivar os meus colegas e no fundo também depois acabei por ser guarda-redes, como estavas a falar, mas pronto, a partir daí eu não tinha medo nenhum, pá, eu ia para lá e vira para a frente. Guarda-redes em cima de uma cadeira de rodas. Exatamente, que é sempre mais interessante. Bastava rematar para cima. Exato. Vejo o Bruno. Eu defendi algumas. Não, e esse momento e depois esta trajetória. Mas correu bem com o guarda-redes? Ora bem, se perguntares ao meu pai, uma vez eu parti um comando da minha cadeira de rodas elétrica porque chutaram com demasiada força e aquilo partiu-se, não é? E pronto, depois o meu pai não ficou muito contente, mas olha, teve que se arranjar para a cadeira continuar a andar, porque a cadeira parou, não é? Depois, exatamente. E desde aí eu começo a perceber que se calhar não dá para ser jogador de futebol, não dá para ser uma estrela, mas eu começo a dar muita importância à parte mental e à parte comunicativa com as pessoas. Começo a perceber que se calhar poderia ter aqui um talento de influenciar pessoas no sentido positivo e desde trazer para um registro que eu poderia ser, ou seja, eu poderia ser um influenciador deles, não é? No sentido de mudar a sua perspectiva, no sentido global da coisa, e depois começo a perceber que se calhar eu posso criar o meu próprio espaço, eu posso criar a minha própria forma de ser, eu posso tentar criar uma marca de o Bruno Osório não é um gajo que fisicamente não vai fazer grande coisa, mas mentalmente se calhar conseguirá ter um registro que muda a vida das pessoas e influencia. Opa, calma lá. Se calhar tens de mudar essa palavra. Não, se calhar era antes. Agora é de certeza. Certeza! Vão ver o meu percurso nos próximos episódios, também não se pode contar tudo, não é? Exatamente. Bem, e agora, na atualidade, que jogos estás a jogar? Olha, agora, pronto, eu consolas sempre fui um fã do PlayStation, mas agora, pronto,
como o meu irmão está a jogar mais PlayStation do que eu, rouba a PlayStation do meu quarto e leva para o escritório dele. Agora estou a jogar no computador Football Manager, que é um jogo onde tu és treinador e tens uma equipa e ganhas jogos. Então, é isso que eu estou a jogar. Pronto, uma coisa que, já agora que falas nisso, e uma coisa que eu fiz durante a minha infância e a minha adolescência foi ter o prazer de sentir o prazer de gamer quando outras pessoas estavam a jogar por mim. Por exemplo, há jogos que são muito complicados de jogar a nível de combinação de botões e isso. Em vez de ser eu a jogar e estar sempre a perder ou estar sempre a morrer, porque eu não gosto de perder nem Agora tocaste no ponto, é que eu não tenho essa experiência toda de gaming, nem nunca me refugiei no gaming por causa do que tu acabaste de dizer. Queres ver que agora ao fim de adulto é que tu me vais dar a solução? Portanto, eu tinha prazer em ver a pessoa a jogar e em dizer-lhe se eu queria ir para a esquerda, se eu queria ir para a direita, se eu queria saltar, se eu queria baixar, se eu queria atacar, estás a perceber? E portanto, no fundo, a experiência era tipo como se estivesse a ver um filme interativo. Quem decidia as ações era eu. E a pessoa só executava o que... Exatamente. Portanto, Para ti. Entendi. E quem era o desgraçado? Era o teu irmão. olha, um amigo, vários amigos, e depois o meu irmão, quando começou a crescer, assim, era o meu irmão. Sim, depois começou-se a fartar e disse, olha, vou jogar sozinho, estou farto de aturar e tchau aí. Mas era o meu irmão e amigos meus, obviamente, sim. Sim. E foi aí que eu também comecei a apaixonar-me pela vertente de jogos e desta maneira diferente. Ok. Interessante, opá. É assim, nós tínhamos conversado e temos conversado já há vários longos períodos, obviamente não sobre estes assuntos. Para mim está a ser uma surpresa tudo isto, estou a aprender esta partilha de informação. E por falar em partilha, vocês aí desse lado, toca a subscrever e a partilhar este vídeo, que é para nós voltarmos com mais episódios. Vamos voltar, porque o pessoal vai gostar de certeza absoluta, não tenho dúvida. Sempre confiança lá em cima. Sim. Não sei o que é que queres revelar mais. E diz-me uma coisa, voltando atrás, engenharia informática, em termos de percurso escolar, como é que foi o teu percurso escolar? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de detalhar este assunto, porque é um assunto que muitas vezes é banalizado pelas próprias famílias e as pessoas com deficiência, e dizer que o conhecimento e a escola e o percurso escolar são muito importantes, independentemente de quando nós somos novos acharmos um bocadinho que a escola não vale a pena ou que não é. Ok, já percebi. Se calhar fazíamos um episódio só do percurso escolar, mas aqui só muito rapidamente, foi normal, foi atribulado, como é que foi? Eu posso falar disso. E isto
já lá muito atrasado no tempo, já nem sei quando é que foi, mas havia muito desconhecimento dos próprios professores, das próprias escolas, e os meus pais e os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, tiveram um papel fundamental naquilo que foi e naquilo que será o meu percurso escolar e depois académico, porque os meus pais nunca quiseram que eu fosse especial, entre aspas, nesse sentido, ou seja, eu fui sempre estimulado a fazer tudo aquilo que era preciso fazer para ter aproveitamento escolar, etc, etc. E E se não tivesses umas galhetas no fim, os professores eras? várias galhetas. Tu quando eras pequenino, devias ser tão fresco como eu. Não fosse esta rubrica a chamar-se Gente que vai de mal a pior. Certo. Eu quando era puto eu só queria brincadeira, cara. Quando havia os Power Rangers e essas coisas, pá, um gajo só queria brincadeira, só queria ir para o intervalo brincar e não queria saber de mais nada. Depois comecei a ser chamado à responsabilidade das notas e não sei o quê. Mas só para terminar este tópico. Por acaso eu acho que nisso eu até tive mais sorte, porque os meus pais sempre me disseram, até compreendemos que tu não E tenhas também foram o aproveitamento como os outros. as melhores condições. Mas agora as notas, opá, é naquela. Tanto a nível da Agora, uma sociedade, coisa como a que nível nunca das podia pessoas. ser era mal educado. Os meus pais sempre me lixaram a tola por causa das notas e depois sabiam que eu não iria ser insurreto. Quer dizer, o mal educado. Houve umas coisas que se calhar podemos falar noutros episódios, mas Como, por exemplo, usar a nossa condição para não ir às aulas e ficar no recreio. Também, mas houve aqui uma situação. Eu nunca, para saber, eu nunca. Mas o que é que eu ia dizer? Houve uma situação que num ano letivo que basicamente se estendeu durante esse ano letivo e no fundo também foi uma forma que eu encontrei de me impor perante todos os meus colegas e de marcar a minha posição sobre eles, que convém aqui dizer uma coisa e para levantar um bocadinho o véu de que toda a gente sabe que as crianças e os pré-adolescentes são cruéis por inerência e nós muitas vezes eu nunca permiti que muitas vezes isso acontecesse todos os dias, mas nós muitas vezes éramos gozados e éramos postos de lado por a nossa condição, não é? Olha lá, tu achas que o nome do meu canal vem de onde, pá? Já falamos disso. Mas tu achas que vem de onde, pá? Olha ali o Defo. Olha ali o Defo. Dos teus tempos de escola, sim. Mas depois eu
E é uma coisa que me chateia um bocado. Há vários níveis de bullying hoje em dia, é um tópico que muita gente fala e muita gente estuda até, mas se nós transportarmos para a nossa infância, não é? Para o nosso tempo de escola, o que era aquilo se não bullying e do mais sacana que pudesse haver? Ok, parou por aqui, porque vão ter de esperar para descobrir o que era aquilo. Sim, já vimos que há aqui bastante pano para mangas para gente que vai de mal a pior. Espero que gostem, que tenham gostado deste primeiro episódio. Não sei se queres arrematar, já que falámos tanto em futebol, arrematar que o nosso primeiro episódio, com alguma chave de ouro. Sabe que eu gosto sempre de rematar e fazer gol, por isso. Bom, foi muito interessante também porque muitas vezes a deficiência e estas questões precisam de ser explicadas de uma forma descontraída e abordadas de uma forma muito descontraída e não haver aquela tristeza toda que ai, coitadinho, Deus me livre, não sei o quê. Mas foi muito interessante e espero que as pessoas tenham gostado e que venha o próximo episódio, que não podem perder e não podem deixar aí o like no vídeo e de subscrever o canal, porque esquecem-me desse pormenor. Já agora dizer que eu não tenho muita experiência em YouTube, mas aí eu confio no Pedro Teixeira para vos dizer qual é a melhor maneira para subscreverem isso. Bem, despeço-me aqui e até ao próximo episódio, e não percam, porque nós também não. Bom, pessoal, não tenho mais nada a dizer. O Bruno faz o trabalho por mim, a não ser que vou cortar, editar. Espero que tenham gostado do nosso trabalho.